Agora tá. Beleza, tem gente na sala, tá? Tudo bem. Obrigado, Rafa. Deixa eu ver. Pode interagir com eles. Tá. Olá, moçada. Bom dia para todos vocês. Oi, só tem a gente aqui? Eu não sei, vamos ver. Evandro, Arthur, João, Ana Lívia. Oi. Eu vi a Ana aí em algum lugar, Ana Clara também. A Ana sou eu tô com o do meu irmão. Você é o João. Eu sou o João. Moderna, sempre moderna, né? Oh, meu Deus. Muito bem, muito bem. Então tá certo. E vamos nós para o que der e vier. Deixa eu ver aqui. Meninos, deixa eu só admitir o Maurício. Opa, o que é isso? Ver sala de espera, admitir todos. Cadê a opção? Luísa Fagro. Mas... Clica aqui. Admitir. Admitir. Minimiza. Tudo bem? Tô com a Rafinha aqui, moçada, me orientando sempre. Mas vamos lá. Vai admitir na galera. Tá. E deixa sempre a setinha do mouse aqui embaixo, tá? Pra ficar ok. aparecendo. Tudo bem. Espera lá. Ok, acho que deu. Meninos, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, isso, beleza. Ótimo. Moçada, sabe o que eu ia falar para vocês? A semana passada eu tinha feito uma caixa de dúvidas, um negócio assim, só que acho que o negócio não deu muito certo, viu? Então a gente pega e se vocês tiverem alguma dúvida, dá um berro aqui mesmo. Aí pelo fone de ouvido eu ouço vocês, Evandro! Aí faço uma interrupção e aí automaticamente a gente... enfim, tira as dúvidas por aqui mesmo. Porque aquela caixa, eu não sei por que ela não aparece. Acho que a Ana andou colocando uma dúvida e não sei por que aquilo não foi efetivamente eficaz. Tudo bem? Efetivamente eficaz, acho que é pleonasmo, né? Mas enfim, já era. Gente, essa caixa aí, a semana passada a gente conseguiu tirar ela daí, mas eu não sei o que aconteceu depois que ela voltou com força total. Isso é uma desgraça que não tem tamanho. Então a gente reza para que ela suma. Eu estou tentando deixar o mouse do lado aqui para ver se melhora. Vamos ver se dá certo, não sei. Mas vamos lá. Gente, ó, o arquivo que a gente vai usar agora é o mesmo da semana passada, tá? Mas, de qualquer forma, a gente continua, porque não deu para falar sobre tudo o que tinha lá, então vamos lá. Ó, aqui umas ideias do Marx, ele que falou que primeiro vem o capitalismo, depois o socialismo, depois o comunismo, falamos da mais-valia, aqui a evolução do sistema capitalista, aqui ó, a holding, trust e cartel, que tudo prejudica a concorrência, né, concentra o poder nas mãos de poucas empresas, isso é péssimo, não é? O bom funcionamento da economia. Aqui a gente entra, moçada, na novidade, que seria o seguinte, o momento em que a gente passa a ter, deixa eu ver se colocar minha cara aqui melhora um pouco. Eu vou deixar minha cara em cima do quadradinho maldito, porque pelo menos assim a gente vê minha cara e não vê o tal do quadradinho maldito. Bom, enfim, vamos lá. Menos mal. Então, Guerra Fria, principais características. Portanto, isso que é a nossa preocupação a partir de agora. Opa, aqui, mais alguém entrando. Pausa, admitir todos. Ok, moçada, acho que deu agora. Então, vamos lá. Meninos, então o que a gente tem? Características da Guerra Fria. Por que falar dela? Porque lembra que nós falamos na semana passada de capitalismo. E falamos também que, segundo Marx, o processo seguinte seria o socialismo. Quando, lembra que a sociedade capitalista teria esse nome não por acaso. E por que teria esse nome? Porque basicamente prepondera a vontade do capitalista e não do proletário. E prepondera a vontade em que sentido? No sentido de que vocês... Lembra daquela contradição? Ao capitalista interessa salários mais baixos, ao proletário interessa salários mais altos.
Como preponderaria a vontade do capitalista, a sociedade se chama capitalista por isso. Tudo bem? Muito bem, só que isso geraria uma revolução em algum momento em que a tendência é que os salários estivessem tão baixos, que isso faria com que a classe trabalhadora tomasse o poder. E ao tomar o poder, automaticamente se implanta um socialismo, onde toda a propriedade é transferida para as mãos do Estado. Tudo bem? Muito bem, aí a gente teria o quê? A expansão de socialismos mundo afora, essa seria a ideia do Marx. Pois bem, então a Guerra Fria foi o momento em que a gente passa a ter essas duas ideologias conflitantes. De um lado o capitalismo, do outro lado o socialismo. E principalmente na Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra, começa a pipocar uma série de lugares que aderem ao socialismo. Isso por quê? Porque alguns países que foram, aspas, libertados dos alemães pelos soviéticos, os soviéticos só sairão desses territórios quando garantirem que partidos comunistas tomem o poder. Então, basicamente, por isso começa a pipocar um monte de governos comunistas na Europa. E depois a gente vê a chamada cortina de ferro em imagens que seguem, tudo bem? Antes, porém, vamos ver as características dessa Guerra Fria. Então, o que a gente tem? Olha a sequência das informações. Primeiro, enfraquecimento econômico e político dos países europeus. E quem ascende, quem passa a ter mais poder? Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. Aí a gente passa a ter um quadro do quê? Olha o segundo asterisco, bipolaridade global. Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. A quem fale, alguns textos falam de conflito leste-oeste. Quem está a leste? A União Soviética. Quem está a oeste? Os Estados Unidos. Então seria o quê? Socialismo a leste versus capitalismo a oeste. Basicamente daí bipolaridade. Dá para falar que bipolaridade também é uma referência a capitalistas versus socialistas, e não só Estados Unidos versus União Soviética. Lembra por que a Guerra Fria é chamada de Guerra Fria? Porque não teve confronto direto entre essas duas superpotências. Senão seria uma guerra quente, né? Uma terceira guerra mundial. Eu sempre falo que é muito engraçado ter vivido nessa época, né? Porque eu tinha a idade que vocês têm hoje, a época dos anos 80. Portanto, ainda era a Guerra Fria. E era muito engraçado porque a gente não falava de efeito estufa, não falava de aquecimento global, não falava de derretimento de calotas polares, nem se tocava nesse assunto ainda. Isso começou mais tarde. Mas se achava, naquele momento, que a grande ameaça ao mundo seria, moçada, a guerra nuclear. Que isso ia destruir o mundo em algum momento. Esquisito, né, pensar num mundo que foi assim durante tanto tempo, né? Mas foi. Enfim, daí falar de bipolaridade e falar também do que vem a seguir. Olha o asterisco. Corrida armamentista, nuclear e espacial. O que significa isso? Claro, havia muita espionagem de ambas as partes, Estados Unidos e União Soviética, ambos querendo saber qual o arsenal que o outro já tinha obtido, e automaticamente eles tentando produzir um arsenal maior ainda do que o rival. Então, isso fez com que a produção de bombas nucleares aumentasse muito, né? E esse era o grande temor, porque já se sabia que tinha bomba suficiente para destruir a vida na Terra. Não destruir o planeta, assim, pulverizar o planeta, não. Mas destruir a vida presente na superfície. Aí sim. Tudo bem, moçada? Então, daí falar de corrida armamentista. E eles achavam que o ataque viria pelo ar, principalmente. Então, começaram a investir maciçamente em tecnologia espacial, ou seja, satélites para monitorar o que estava acontecendo na superfície e foguetes, né? E aí a gente teve toda uma escalada, né? Primeiro, quem mandou o primeiro satélite, o satélite era chamado de Sputnik, foram os soviéticos. Depois, quem mandou os primeiros bichos, a Laika, a cadelinha coitada, soviéticos também. E morreu, né? Nessa viagem. Pobrezinha, ficou lá vários dias no espaço, imagine, né? E se não tivesse morrido, moçada, morreria quando chegasse. Por quê? Porque a ideia era a seguinte: assim que o bichinho voltasse no espaço, a ideia era saber que transformações ocorreram na chamada gravidade zero. Olha que doideira. Então ela ia morrer de qualquer forma. Nem tivesse voltado viva, iria ser dissecada quando chegasse aqui na Terra. Então, a Laika ia ter um fim triste. Bom,
E que mais também? Depois, quem manda o primeiro homem para o espaço, chamado Yuri Gagarin, também foram os soviéticos. Então, o mundo tinha a sensação de que a União Soviética que era capaz dos principais avanços, né? E para que essa impressão não persistisse, os Estados Unidos tiveram que arrebentar a boca do balão. E o que foi arrebentar a boca do balão? Mandar o homem para a Lua, moçada, isso que foi arrebentar a boca do balão. E aí sim, o mundo começa a perceber que os americanos também são capazes de grandes inovações. E enfim, foi isso. Bom, na sequência aí, olha o que aparece no próximo asterisco, o equilíbrio do terror, política de dissuasão. O que significa essa dissuasão? Significa produzir mais armamentos para impedir que o outro te ataque. Então, era essa tensão que poderia gerar uma guerra nuclear a qualquer momento, né? Enfim, aí no próximo asterisco, conflito ideológico, capitalismo e socialismo. No próximo asterisco, conflito bélico, principal cenário, o terceiro mundo. O que significa isso? Que as potências não se confrontaram, porém, elas interferiam indiretamente, onde elas acabavam se confrontando, em países mundo afora. Então, está lá a Guerra da Coreia. Quem que vai apoiar os comunistas na Coreia? A União Soviética. Quem vai apoiar os partidários do capitalismo? Os Estados Unidos. Então, tinha, sim, interferências indiretas, tudo bem? Outros eventos que a gente poderia chamar a atenção, por exemplo, a Guerra do Vietnã. Era o Vietnã se transformou em dois, Norte e Sul. Assim como a Coreia acabou se transformando em duas também, né? Norte comunista, Sul capitalista. No Vietnã também, Norte comunista, Sul capitalista. Só que tudo indicava que o Sul também ia acabar virando comunista. Então, o que aconteceu? Lá foi os Estados Unidos impedir que isso acontecesse. E aí gerou a chamada Guerra do Vietnã, tudo bem? Que em algum momento acaba. Por quê? Porque os americanos se retiraram de lá. Começou a morrer muito americano, se bem que morreu muito mais Vietcongues. 2 milhões de Vietcongues morreram, 50 mil soldados americanos morreram. Por mais que morreram bem menos americanos, é a principal perda, com exceção da Segunda Guerra Mundial, dos americanos mundo afora. Então, para eles, isso foi muito forte. E conforme esse presunto ia voltando, ou seja, os mortos, né, iam voltando para os Estados Unidos, os corpos apenas, começam manifestações pela paz. O que a gente está fazendo lá? A população se perguntava, né? Por que não deixa esse povo ser o que eles bem entendem? Deixa eles virar comunista? Por que a gente vai lá ficar interferindo nisso, né? Onde não fomos chamados, né? E por aí vai. Só que os americanos, conforme iam perdendo algumas batalhas, começaram a apelar maciçamente. O que significa apelar? Jogar agente desfoliante nas florestas, porque eles percebiam assim, eles matavam todo mundo que estava na floresta. E daí a pouco estava cheio de Vietcong de novo. De onde veio esse povo? Tinha túneis subterrâneos assim que conectavam os locais. E aí aparecia mais Vietcong ainda. E aí, meus queridos, a ideia era essa, né? Vamos jogar agente desfoliante para te perder as folhas, as árvores, e a gente poder localizar melhor esse povo ali no chão. Se pipocar mais de túneis, a gente mata de qualquer forma, né? E aí começou a ficar feia a coisa, porque eles iam lá numa aldeia que só tinha mulheres, velhos e crianças. Falava, cadê os homens? Estão brigando. Ah, mas ouvimos falar que aqui tem espiões que estão passando mensagens importantes, que tem uma conexão com os homens que estão na batalha, mas que alguém vem para buscar informações eventualmente. Então a gente está achando que vai ter que exterminar essa aldeia, né? Então, quando imagens começaram a correr mundo, né, de bombardeios em aldeias, né, com crianças despeladas vivas, correndo pelas estradas, não é, à procura de ajuda, isso começou a pegar muito mal. Aí começa um movimento pacifista no mundo inteiro. Foi aí que o movimento hippie ganhou uma força medonha da paz e amor, e não faça amor, não faça guerra, enfim. E não foi só nos Estados Unidos, foi no mundo inteiro movimentos pela paz e pelo fim da Guerra do Vietnã. Então, a Guerra do Vietnã começou a ser um exemplo do que é a pior das tragédias. E aí queimou a imagem dos Estados Unidos. Em algum momento eles se retiram do Vietnã e isso foi considerado uma derrota. Enfim. Então vamos lá. Na sequência, meninos, olha aqui o mapa da Europa com a chamada cortina de ferro. O que é a cortina de ferro? É justamente os trechos que estão em um traço meio roxo mais forte,
separando de um lado a União Soviética com alguns países que estão em cor meio azulada aí, né? São o quê? Países que haviam sido invadidos pelos alemães, mas aí os soviéticos empurram de volta os alemães para a própria Alemanha, e eles aqui não vão querer mais sair desses países em azul. Então, automaticamente, meus queridos, esses países em azul só tiveram a saída dos soviéticos quando partidos comunistas tomaram o poder. Ou seja, por exemplo, na Polônia. A Polônia bota no poder poloneses, porém poloneses comunistas. E aí, automaticamente, a União Soviética sai da Polônia e ela transforma todos esses países em países governados por partidos comunistas. Então, a gente fala que passa a haver um controle muito grande desses territórios, porque o comunismo é uma ditadura, não teve nenhum comunismo democrático. Foram ditaduras que se estabeleceram no poder. Então, para você sair do mundo ocidental, do Brasil, ou se fosse da França, da Espanha, e chegar na União Soviética, caso você não fosse pelo ar, por avião, você tinha que passar por esses territórios. E era difícil passar, você tinha que explicar exatamente o que é que você ia fazer lá na União Soviética. Então, daí falar que era uma cortina de ferro, era uma cortina que não se abria facilmente, né? Ou seja, pouca gente, de fato, tinha autorização para chegar na União Soviética, passando pela cortina de ferro. Daí o nome que ela recebeu. Olha que o mapa traz 2 países em azulzinho, que é do lado leste da cortina de ferro, que é a Iugoslávia e a Albânia. O que significa isso? Eles estão em azulzinho porque eles aderiram ao socialismo. Só que eles não participaram de um bloco militar que foi constituído pela União Soviética, que era o chamado Pacto de Varsóvia. Lembra que houve um bloco militar do lado dos capitalistas, que era a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E houve um bloco militar do lado socialista, que era o Pacto de Varsóvia. E, automaticamente, a Iugoslávia e a Albânia, eles participaram de um grupo de países que fossem capitalistas ou fossem socialistas, preferiram não se aliar nem à União Soviética, nem aos Estados Unidos. Fizeram parte desse grupo, por exemplo, a Indonésia, a China, a Iugoslávia, a Albânia. E os que eram não alinhados, porém capitalistas, eles criaram uma conferência chamada Conferência de Bandung, que é uma cidade na Indonésia, onde basicamente se reuniram os países que não queriam ser nem alinhados a uma nem a outra superpotência. Então teve isso também, um bloco neutro, viu? Conforme o tempo foi passando, não continuou neutro, não. Em algum momento eles vão se aliar ou a um ou ao outro. Mas no primeiro momento, nos anos 50, eles queriam manter uma neutralidade que depois se mostrou muito frágil. Enfim, está aí o mapa da chamada cortina de ferro. Olha a Alemanha. A Alemanha foi um país muito importante na Guerra Fria porque ela foi dividida de maneira diferente. Então, o que você tem? O primeiro mapa que aparece aí na imagem é a Alemanha dividida em 4. O que significa isso? Significa que houve um acordo chamado de Potsdam, que é uma cidade da Alemanha onde ele foi assinado, que vai dividir a Alemanha em 4, porque são os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, dividindo o território alemão entre si. O que eles queriam? Pegar esse território para eles? Não. Eles queriam, basicamente, controlar esses territórios, impedindo que a Alemanha ressurgisse com uma terceira guerra mundial. E, ao controlar esses territórios, eles saíram desses territórios quando entenderam que alemães confiáveis estavam no poder. Então, no primeiro momento, veja que o amarelo é a zona britânica, veja que o vermelho é a zona francesa, o verde a zona estadunidense e o roxinho a zona soviética. Então, era basicamente 4 zonas de ocupação. Olha o segundo mapa. O segundo mapa mostrada a Alemanha dividida em 2. Por quê? Porque quando alemães confiáveis dominaram o poder, os países capitalistas, França, Reino Unido, Estados Unidos, se retiraram das suas zonas de ocupação, que passaram a constituir uma única Alemanha, chamada Alemanha Ocidental, capitalista. E a União Soviética se retirou da Alemanha Oriental, socialista. Mas olha Berlim, como é que ficou. Berlim, lá no meio da Alemanha Oriental, também era dividida em Berlim Ocidental, capitalista, e Berlim Oriental, socialista, ou governada pelo Partido Comunista. E automaticamente, Berlim passou a ser o símbolo da Guerra Fria. Por quê? Porque era uma cidade dividida em 2 partes.
Muita gente fugia. De que lado para que lado? Do lado que perdeu liberdade e propriedade para o lado que manteve liberdade e propriedade. Ou seja, a parte comunista perdia muita gente, que fugia para a parte capitalista. O que aconteceu no início dos anos 60, Berlim resolveu o problema das fugas construindo o Muro de Berlim, que passou a ser o símbolo maior de um mundo dividido entre socialismo de um lado e capitalismo do outro. Tudo bem, pessoal? Tanto que a Guerra Fria acaba quando o Muro de Berlim acaba também. Quando o Muro de Berlim for destruído, porque, pensando bem, os alemães nunca quiseram essa divisão. Essa divisão foi imposta pelos grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então, quando a Guerra Fria acaba, por quê? Porque um dos dois lados perdeu. E que lado perdeu? O lado soviético, né? Se desfez. E quando a Alemanha Oriental comunista perde o apoio da União Soviética, ela também vai se desfazer. E aí a Alemanha vai se reunificar. E aí o muro vai ser invadido pela população alemã, que vai destruir grande parte dele. Tem um pedaço dele que continua lá, como testemunho histórico, mas grande parte dele, que era imenso, né? Enfim, foi beleléu e automaticamente a Guerra Fria acabou. E o Muro de Berlim, a sua queda, representa o fim da Guerra Fria. Olha o último mapa. O último mapa mostra a Alemanha nos dias de hoje, ou seja, já unificada, não é? Isso ocorreu, a unificação ocorreu em 1990 e basicamente continua assim até hoje. Vale lembrar que a parte que era comunista hoje é um pouco mais pobre do que a parte que era capitalista, né? Então tem essas diferenças entre um lado e outro, porém está unificada de qualquer forma. Meninos, aí aparece exercícios. Vamos ver, tem um que a gente já fez, né, na semana passada. Essa porcaria dessa caixa, a gente não consegue se livrar dela. Então vamos lá. Isso aqui, será que a gente já fez? Acho que não. Esse exercício não foi feito, façamos-lo agora. Então vamos lá. Ó, é o exercício 1 da página. Esqueci de colocar a página, mas é o primeiro exercício das aulas de Guerra Fria. Exercício 1 da apostila 1. Então vamos lá. Aí diz o quê? Sobre as alternativas abaixo, assinale a incorreta. Então vamos ver o que mostra aí. Nos países capitalistas, a sociedade estava dividida em classes sociais. A burguesia, que detinha os meios de produção, e o proletariado, que para sobreviver, vendia sua força de trabalho como uma mercadoria. Tá certo isso, né, moçada? Então, a letra A é correta. Queremos a errada. B. Nos países capitalistas subdesenvolvidos, a diferença entre as classes sociais é maior que a diferença nos países desenvolvidos capitalistas. Principalmente porque, pensa, nos países pobres foram colônias de exploração. Teve muita escravidão. Por quê? Porque o europeu introduziu as plantations e precisava de muita mão de obra nas lavouras. Aí vieram os escravos da África, né? E quando a escravidão foi abolida, não houve nenhum projeto de melhoria de vida para ex-escravos. Houve, sim, indenização para os proprietários de escravos que os perderam. Então, a abolição ocorreu e aí os escravos se tornaram livres, mas quem saiu no prejuízo foram os próprios escravos, já que eles não tiveram nenhum tipo de indenização ou preocupação do governo para estipular alguma forma de você compensar, não é, o prejuízo que eles tiveram por ter sido escravizados. Já os proprietários não foram indenizados, que absurdo, né? Então está certa a B. C. Nos países socialistas, a sociedade não está dividida em classes, correto. A economia é planificada. O que significa isso, moçada? Significa que o governo controla a economia, certo também. E a produção destina-se ao abastecimento das necessidades sociais, já que o objetivo não é o lucro. Então está certo o C. D. Nos países de economia planificada, ou seja, socialistas, a burguesia determinava o planejamento em função de suas necessidades. Errada essa D. Por quê? Porque não tem burguesia em países socialistas. Não tem classes sociais, né? Então vamos lá. Meninos, ó, então vamos ver aí o que diz. Está falando, ó, exercício 5, página 142 da apostila 1. Em 1955, foi realizada na Indonésia a Conferência de Bandung, que lançou as bases do chamado Movimento dos Não Alinhados. Considerando o texto do pós-Segunda Guerra Mundial, a Conferência de Bandung expressava, lembra, eu falei dela agora há pouco? Reuniu os países que não queriam nem participar da OTAN, nem do Pacto de Varsóvia, e nem queriam se aliar às superpotências. Então vamos ver, letra A.
uma manifestação pelo reconhecimento internacional da hegemonia asiática sobre a economia do pós-guerra. Lembrando que são países da Ásia e alguns países da África que participaram. Não todos os países asiáticos, mas alguns. Portanto, está errado. Não tem nada a ver com isso. Era uma declaração de não alinhamento às superpotências, era tão somente isso. B, uma ruptura com os padrões socioculturais preconizados pela Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Então, não tem nada a ver com a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tem a ver com o fato de que, né, tivemos duas superpotências após esse momento, mas não com as alianças da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Portanto, errada a letra B. C, a resistência política contra os confrontos armados entre os países aliados e os países do eixo. De novo, isso aí nos remete ao contexto das grandes guerras mundiais. Então, não é disso que estamos falando, de Segunda Guerra Mundial. D, a consolidação da influência socialista do hemisfério oriental com a redefinição de antigas fronteiras políticas. Não é isso, né? Não alinhamento com socialistas, portanto, errado a D. E vamos ver o que está certo aí. A tentativa de alguns países se manterem neutros diante da bipolaridade estabelecida pela Guerra Fria. Certinho, nenhuma contradição. Letra E é a resposta desse exercício. Tudo bem? Então vamos lá. Meninos, vamos ver o que diz aí. Deixa esse quadrinho sumir. Exercício 9 da página 143 da apostila de vocês. Entesouramento e personagens como o Capitão Kidd, um corsário escocês a serviço do Reino Unido, que existiu de fato e viveu no século XVII, são de outros tempos, mas parece ser de um outro tempo também, ou se tornado distante, a ideia de que o movimento do capital busca, acima de tudo, se valorizar por meio do trabalho, no processo de produção. Se não é mais cabível o entesouramento nos moldes dos piratas, tampouco é aceitável acreditar que o capital busque ainda fundamental e prioritariamente sua reprodução por meio do trabalho industrial no processo de produção fabril. Tudo bem? Ou seja, está dizendo que o capitalismo ele vai mudando ao longo do tempo. Isso nos remete, moçada, àquelas fases do capitalismo, que é qual? Capitalismo comercial, as grandes navegações, o mercantilismo. Depois, capitalismo industrial, a época da primeira revolução industrial, e vai até o século XIX. Depois, capitalismo financeiro, final do século XIX em diante. E tem quem considere uma quarta fase também, que é o capitalismo informacional. Isso no pós-Segunda Guerra Mundial, com o maior desenvolvimento tecnológico, né, onde quem trabalha são principalmente as máquinas, né? Isso na fábrica. Bom, aí vem a pergunta. A forma contemporânea de reprodução do capital sugerido no excerto corresponde à lógica do chamado capitalismo? Pensemos, moçada. Então, de acordo com aquela classificação, a parte mais atual do capitalismo é o capitalismo informacional. Porém, meus queridos, muitos autores consideram o capitalismo atual como capitalismo financeiro. Lembra que essa história de capitalismo informacional nem todo autor considera. Então, a resposta que a gente vai ter que ter é capitalismo financeiro, que ele falou de forma contemporânea, aquela em que bancos e bolsas de valores se tornam super importantes para as empresas ampliarem as suas atividades. Se você não recorre a empréstimos bancários ou não lança ações para serem vendidas nas bolsas de valores, você não tem como reproduzir a sua empresa. Até teria, né? Mas seria meio demorado. Pensa, vou ampliar as atividades apenas com o suor do meu esforço. Sou dono e dos meus funcionários que trabalham para mim. Tudo bem, você vai tendo um lucrinho ao longo do tempo, mas vai demorar muito para você expandir os seus negócios. Até você expandir, todos os seus concorrentes já foram ao banco e já pegaram dinheiro emprestado e já expandiram os seus negócios. Você não vai conseguir concorrer com eles. Então, você tem que correr atrás do crédito no banco também. Ou você vai se ferrar e a empresa vai fechar, vai falir. Queremos isso? Não. Então, tem que passar pelo banco. Daí o nome, capitalismo financeiro. Vejam, moçada, que então acaba sendo a letra B. E vejam vocês que não apareceu aí como opção o capitalismo informacional. Por quê? Porque o autor da questão sabe que ou é uma coisa ou é outra. E se você colocasse as duas opções aí você passaria a ter uma dupla resposta. Então, na verdade, se ele tivesse colocado as duas coisas, é porque seria um autor que entende que a última fase do capitalismo não é o capitalismo financeiro,
É o capitalismo informacional. Então, essa que seria a resposta certa, capitalismo informacional. Mas veja que nem todos os autores consideram essa última fase. Então, automaticamente, o autor dessa questão considera que ainda estamos no capitalismo financeiro. Basicamente é isso. Bom, isso aqui acabou, pessoal. E acabando, na verdade, eu imaginava que não fosse dar para falar mais tantas coisas, né? E aí eu não coloquei a próxima matéria, que vai ser a nova ordem mundial. Ou seja, o fim da Guerra Fria se deu, como eu disse antes, em 1989, com a queda do Muro de Berlim. Já mostrava que a União Soviética estava muito mal. E a União Soviética acaba efetivamente no ano de 1991. Então dá para a gente fazer o seguinte, dá para a gente lembrar dos fatores que levaram ao fim da União Soviética, nesse espaço de tempo que ainda temos, né? Por que a União Soviética foi beleléu? Primeiro, porque investia muito, moçada, em foguetes e bomba nuclear. E automaticamente, ao investir muito nisso, sobra menos recursos para investir na satisfação das necessidades do povo. E o que acabou recebendo menos investimento? Então, por exemplo, você pensa na indústria de bens de consumo. As pessoas iam nas lojas comprar roupas e não tinha muitas opções disponíveis, porque quem fabricava as roupas? O governo. Mas se não tem muito dinheiro para a fábrica de roupa e tem muito dinheiro para bomba e para foguete, a fábrica de roupa não vai para frente. Então, não só roupa, como calçado e como eletrodomésticos, imóveis, tudo isso eram poucas opções. Isso causava muita insatisfação. E por que eram poucas opções? Porque se investia muito em outras coisas, foguete e bomba nuclear. Então, os altos investimentos necessários para a corrida armamentista e para a corrida aeroespacial, para deixar a União Soviética em pé de igualdade ou de superioridade em relação aos Estados Unidos, direcionou recursos para as corridas armamentista e aeroespacial. Faltava dinheiro para desenvolver produção de mais artigos de bens de consumo. Tudo bem? Esse foi um problema. Outro problema é uma defasagem tecnológica, porque faltava dinheiro para modernizar essas indústrias voltadas para a produção de bens de consumo. Isso causava muita insatisfação, porque eles percebiam que mundo afora já tinha uma série de inovações, enfim, que eles não tinham. Então, eles ficavam insatisfeitos. E a insatisfação maior era quando você ia na padaria comprar pão, porque tinha uma fila para comprar pão, moçada. Só que a fila hoje demorava 10 minutos. Ok, amanhã, meia hora. Depois de amanhã, 1 hora de fila para comprar pão. O que você sabia? Que faltava investimento na produção de pão. Então, o que seria uma solução para isso? Se o Estado é quem produzia o pão e ele não está conseguindo produzir pão suficiente, por que ele não deixa as próprias pessoas constituírem padaria? O Estado não deixava porque achava que isso feria os princípios do socialismo. Então, automaticamente, começou a gerar muita fila. Foi uma crise no abastecimento de vários tipos de produtos que não tinham investimentos suficientes. E conforme a fila aumentava, aumentava também o descontentamento. Tudo bem? Então, olha só, você tem aí o quê? Investimentos em bomba e em foguete e não investimentos na indústria de bens de consumo, crise no abastecimento, com as filas aumentando muito e automaticamente aumentava a insatisfação das pessoas. Que mais também? Ausência de liberdade. Sabemos que estamos num lugar em que não se podia pensar qualquer coisa, você poderia ser preso se você começasse a criticar o socialismo e o comunismo. Então, você ia para a cadeia. Então, o que eles faziam? Pegavam os insatisfeitos e falavam assim, olha, você só pode reclamar nas reuniões do Partido Comunista. Só que você ir na reunião reclamar te entregava, você passava a ser visto pelo Partido Comunista como aquele que era reclamão. Se começasse a reclamar demais e falar mal do governo dos teus vizinhos, os espiões do próprio governo te delatavam. Então eles faziam o quê? Te pegavam e te mandavam lá para a Sibéria para construir ferrovia abaixo de zero, e aí você ou voltava adorando o socialismo, ou você morria lá, ou porque o urso polar te comia, ou porque você não suportava as condições adversas. Então, houve muito isso. Então, a liberdade não existia naquele lugar. Tudo bem? O que mais também? Muita burocracia. O que é a burocracia? Os controles do governo, né? Tem que ter documento para tudo. Quem viaja tem que ter autorização para viajar. Que dia, que hora você sai, para onde, quanto tempo vai ficar. Então, você tinha que ficar avisando tudo ao governo. Era uma maneira do governo saber
onde todo mundo estava fazendo o que a todo momento. Então você ficava meio que um Big Brother constante, era esse governo controlador de tudo a todo momento. E custava caro manter essa superestrutura de espionagem e controles que conferem carimbos e autorizações para quem vai fazer o que, sabe Deus quando. Então, isso era terrível também, né? Porque automaticamente mostrava bastante bem o caráter ditatorial desse país. E era caro manter tanta gente assim empenhada em ficar fiscalizando e, enfim, controlando a sociedade. É o que a gente chama de burocracia, uma burocracia excessiva. Tudo bem? O que mais que a gente tem então? Não se investia muito em tecnologia para bens de consumo, tinha uma defasagem industrial, tinha as filas com a crise do abastecimento, tinha muita burocracia que era muito caro para manter por parte do governo, tinha ausência de liberdade, os investimentos em foguete e em armamentos, e não nos bens de consumo. Aí vem um outro fator, que é o seguinte: quando Gorbachev assume o poder na União Soviética, foi o último grande líder soviético, ele percebe que isso não acabaria bem, que a população poderia fazer uma guerra civil, poderia fazer uma revolução para tirar os comunistas do poder, e ele se antecipa aos fatos. O que ele faz? Nos anos 80, percebendo que as coisas iam mal, ele cria a chamada glasnost e a perestroika. O que significa isso? Glasnost é transparência política, ou seja, maior liberdade. Para quê? Para as pessoas pensarem efetivamente o que elas bem entendessem. E por que faz sentido isso na época do Gorbachev? Porque o Gorbachev ele começa a tornar a economia capitalista. Ele fala assim: ok, o fulano está reclamando que a fila do pão é muito grande, então deixa ele criar uma padaria. Então você está criando algo que eles condenaram durante muito tempo, que era ensinado nas escolas, que era feio, que era a obtenção do lucro e a livre iniciativa para criar suas empresas. Então você está corrompendo os princípios do socialismo, mas por uma boa causa, para que todos tenham pão, não é? E claro, o pão é só um exemplo que eu dou, poderia ser estendido esse exemplo a todos os outros demais bens fabricados. Então, você introduz a livre iniciativa num país socialista. Então, você está praticamente dizendo adeus ao próprio socialismo, né? O que acontece? As pessoas apoiaram muito o Gorbachev, entenderam que ele tinha razão, que essas mudanças que ele queria tinham que ser apoiadas. E aí começa a haver uma discordância. O Gorbachev achava que essas transformações tinham que ser graduais ao longo do tempo. Já a população não, queria essas mudanças rápidas, e ele começa a perceber que alguma revolução pode surgir daí. Então a gente fala que a transição da União Soviética para um país, aliás, de um país socialista para um país capitalista, passou por esse fulano chamado Mikhail Gorbachev. Escreve Gorbachev, mas lê Gorbachev, tudo bem? De qualquer forma, é isso que encerra nossas aulas, pessoal. A nossa aula, desculpa, de hoje, com essa informação sobre os fatores que levaram ao fim da União Soviética. Tudo bem? Aí o que eram 15 repúblicas que tinham se unido para formar a União Soviética se desfizeram e cada uma assume a sua independência. Na verdade, o que houve foi que, enquanto Gorbachev estava no poder, algumas repúblicas soviéticas, essas 15, começaram a declarar a independência e ele não tinha muito o que fazer, porque o socialismo estava indo para o beleléu, o próprio Estado não tinha condições de continuar mantendo o controle sobre as tais 15 repúblicas que haviam se unido historicamente para formar a União Soviética, e a União Soviética se desfez. E acabou a chamada Guerra Fria. Porque se um dos dois polos deixa de existir, não faz sentido em continuar falando de mundo bipolar. Tudo bem, pessoal? Próxima aula, nova ordem mundial e suas características. Se precisarem de dúvidas, de tirar dúvidas, mandem mensagens pelo WhatsApp, procurem aí no grupo qual é o meu, né? E manda numa boa, não tem problema nenhum. Todas as demais escolas têm feito isso, que eu trabalho. Só aqui que ninguém manda pergunta, então não tenho receio de fazer isso. Gente, beijão para vocês. Tchau, tchau, viu? Que esse isolamento acabe logo, mas enquanto ele é necessário, vocês viram que os números estão piorando, ou seja, de anteontem para ontem morreram 600 pessoas. Então, enquanto esse número não começar a diminuir e ele continuar aumentando, é provável que o governador e, enfim, o país continue em quarentena, viu? Vamos torcer para que acabe logo, mas só Deus sabe, a Buda, Alá, energias do universo saberão dizer
quando que isso efetivamente acaba. Beijo. Tchau, moçadinha. Tchau. Falou, Evandro. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Ok. Aí eu venho aqui no... Opa!